No caso, no topo, a gente vai escrever local posição errada. Agora vamos vir aqui e colocar 5. Agora vamos vir aqui, local posição certa igual menos 5. Agora vamos vir aqui e mudar esses números. Posição, esse aqui é o posição errada, e esse aqui, posição certa. Por que a gente deu o valor logo no início? Porque senão ele daria erro aqui embaixo e não daria certo. E eu percebi que isso aqui não é o início. O início ele é aqui em cima. E lá vamos nós com mais erros. Bom, dá um espaço aqui, né? Poder diferenciar. Vou voltar aqui um pouco. No caso não. Agora que a gente colocou ali, vamos iniciar a nossa função, né? If posição aleatória, no caso a nossa variável, posição aleatória, for o valor for igual a 1, então Poxa, mas aí você complica, né? Já fez logo o que eu queria? Mas tá, né? Vamos de passo por passo. Posição certa vai ser igual a 5 e a posição errada igual a menos 5. É menos 5, isso. Else, else if, porque agora essa função else if é a mesma coisa da gente ter feito, escrito else, colocado outro if aqui embaixo. Ou então o else é a mesma. No caso, se essa condição for falsa, no caso não der certo, ele vai fazer o que tiver aqui embaixo. Então, só que colocando o if aqui na frente, ele vai ter uma condição para fazer essa função. E se essa aqui for verdadeira, ele não vai executar isso. Agora, fazendo o que a gente quer, posição aleatória de opções igual a 0. Então, tá bom, eu vou usar sua ajuda. Já que você quer tanto me ajudar assim, então tá bom, eu vou usar. E pronto, a gente colocou a posição aleatória. Só que a gente não quer só a posição, a gente quer a imagem. Mas imagem eu vou mostrar no final do projeto, pois como eu falei, eu perdi a imagem e vou ter que mostrar depois. Mas é isso. Agora nós vamos criar o display da pontuação do jogador. Para fazer isso, você pode fechar aqui o Workspace e vamos ir para outro local. Fechar não, né? Minimizar. De Workspace a gente vai para Starter GUI. Starter GUI, no caso GUI eu já falei o que era. Bom, clicando em Starter GUI, você vai ver que vai aparecer uma nova página aqui em cima. Vai aparecer a página UI. Página interface do usuário. A gente vai clicar na primeira opção para adicionar uma tela de interface. E após clicar nisso, a gente vai adicionar um texto. Nesse texto, você pode definir o que você quiser. Como eu estou falando, né? Aqui. Vamos para as propriedades. Você tem o ponto de âncora,
Tá vendo esse pontinho que tem aqui em cima? Cadê? Um ponto que tem ali, deixa eu mudar aqui, vou colocar 0,5, metade. Então, esse é o ponto que vai definir o ponto central da nossa etiqueta. Se eu colocar 1, você vai ver que a etiqueta vai se mover para lá. Pois agora o ponto central dela virou aqui. Vou deixar no 0,5, no caso a metade. E agora vamos para a posição. É a mesma coisa que eu tinha falado lá no outro. A posição aqui está sendo mexida em porcentagem. Vou alterar para 0,5 e 0,1. E o tamanho vai ficar isso mesmo. Outra coisa, aqui em data ainda, abaixo das cores, vamos procurar background transparência do plano de fundo. E vamos colocar em 1, retirar por total. Aí tá vendo que ficou meio que invisível, só o texto ali? Exatamente o que a gente quer. Não se preocupe, pois a gente vai mexer no texto agora. Descendo, procurando a categoria Text, você tem várias coisas para mexer aqui. Mas a gente só vai focar em umas importantes. Temos Font Face, que é a categoria dos estilos de fonte que você tem disponível. Eu vou usar a fonte Fridoka One e deixar em negrito. A outra parte importante é aqui, logo embaixo, text, onde vai estar o texto que você vai escrever. Pontuação. Você pode escrever o que você quiser. Eu vou escrever pontuação porque vai ser o objetivo desse texto. E logo embaixo vai ter a parte mais importante ainda, Text Scaled, ou texto aumentado, escalado. Que ele vai aumentar o tamanho do seu texto para ficar do tamanho exato da caixa de texto. Você pode ir aumentando, diminuindo, que ele vai encaixar certinho na caixa de texto. Isso é algo da hora, incrível. A gente vai estar usando isso. E agora vamos fazer o código. Como a gente vai vir aqui nas pastas, vamos vir aqui em Screen GUI, tela da interface, e clicar no mais e pesquisar pelo outro script que a gente estava falando, o Local Script. Abrindo ele, a gente vai ser recebido da mesma maneira que o script, mas a gente vai apagar isso. Bom, a gente quer que essa pontuação apareça apenas quando o jogador pisar em cima da esteira. Então, vamos logo fazendo isso, né? O local é colisão dentro igual esteira ponto, no caso esteira não, né? Colisão ponto dentro. Mas infelizmente não é assim que funciona, porque, como eu falei, a gente usou local para escrever as variáveis dentro da outra função. E também um aviso super importante. Script normal, no caso o script, ele não consegue conversar com local script, o script local. Eles não conseguem falar entre si, porque ele está funcionando em todo local, todo lugar. E o outro ele está funcionando apenas no seu dispositivo, apenas para você. E para ele ficar mandando, conversando entre si, ia pegar muito de ambos os dispositivos, do servidor e do servidor da casa central do Roblox e do seu dispositivo. Antes eles faziam isso, mas acabava tendo muito problema, então eles desfizeram isso, que acabou até facilitando um pouco. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que referenciar a caixa de colisão aqui. Como que a gente vai fazer isso? Não vamos usar o script, porque senão vai ficar script
ponto parente, ponto parente, ponto parente, ponto parente, ponto workspace e todo o resto. A gente vai logo iniciar chamando o jogo game.workspace esteira caixa de colisão. Há quanto tempo está escrito caixa de colisão? Putz, ok, né? Agora virou caixa de colisão e não colisão. Fazer o que, né? Caixa de colisão dentro. Agora que a gente chamou a caixa de colisão, vamos escrever o negócio. O código colisão.touch connect function. E agora a gente vai fazer o que? Ativar. Como que a gente vai fazer isso? Vai criar outra variável local. Vamos escrever text, no caso texto. E essa variável vai ser responsável pelo texto. Como que a gente vai chamar? Script.parent.text label. Etiqueta de texto. Agora vamos lá. Texto.visible igual true. Agora vindo aqui, a gente vai vir aqui no texto e selecionar ali embaixo a penúltima função e desativar ela. Assim o texto vai ficar invisível, mas quando a gente pisar aqui em cima, ele vai ativar. Bom, agora vamos desativar o texto, né? Colisão dentro ponto touch ended connect function Só que a gente quer deixar o texto ligado por 3 segundos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que criar outra função, outra variável. Só que agora vai ser a variável jogo iniciado. De novo, a gente só está podendo usar a mesma variável porque no outro lá a gente colocou local. E também função local, e no caso o script local e o script não conseguem conversar entre si. Agora vamos lá. Aqui a gente vai colocar jogo iniciado igual falso também. E como que a gente vai fazer para esperar 3 segundos? Bom, a gente pode usar a função wait e colocar o número 3. Só que eu quero que aqui embaixo apareça uma contagem regressiva. Então como que a gente vai fazer isso? Usando a função loop for. Vamos escrever aqui tempo, que é o nome da variável que a gente vai estar usando. Tempo vai ser igual a 3. Esse é o valor de tempo. Aí a gente coloca a vírgula para iniciar o nosso próximo argumento, que vai ser o número que a gente quer chegar. Ou seja, a gente quer chegar no zero. E por quanto que a gente vai diminuir ou aumentar esse número é o terceiro argumento que a gente vai colocar, que vai ser menos 1. Aí o que a gente vai fazer, vai dar um espaço aqui e escrever print, entre parênteses, a nossa variável tempo. E está pronto o nosso temporizador. Agora vamos escrever aqui if, vamos lá, jogo iniciado igual verdadeiro. Epa, eu acabei de perceber um erro. Aqui está o do. Ele tem que vir aqui para frente e aqui ficar o end para finalizar a função. Pronto, agora isso aqui está certo. Se estava dando um erro antes é por causa desse errinho que estava aqui. Ok. Se o jogo iniciado for igual ao verdadeiro, então return e só. Return ele
ele funciona como uma função de para finalizar essa função aqui.